Vamos lá, pessoinhas do sétimo ano, para nossa revisão do bimestre, que vai ser rapidinha, tá? Bem rápida mesmo, só para relembrar os pontos que a gente viu importantes esse bimestre, beleza? Então, olha só, vamos começar pelo que a gente viu lá. Claro que eu comecei com vocês apresentando o conceito de número negativo, mas para quê? Para entrar nesse conjunto aqui que é o dos números inteiros, tá? Então, eu vou falar de número negativo já aqui dentro, vou fazer o caminho contrário, tá bom? Números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? É o conjunto formado pelos números naturais e seus opostos, tá? Já falo dos opostos aqui. E é onde a gente inicia a ideia de crescimento bilateral. Por quê? Porque, olha só, os números naturais a gente tinha aqui, ó, que a gente começava do 0, 1, 2, 3 e ia infinitamente, certo? Os números inteiros ia para lá. Os números inteiros a gente começa a ter a ideia de crescimento para o outro lado. E aí toda aquela ideia que eu falei com vocês de crescer para o lado que eu não quero, a gente chama de número negativo, né? Que é como se eu estivesse aumentando a distância do zero para o lado que que é uma desvantagem para mim. E só para vocês lembrarem e entenderem o que é crescer para o lado oposto, é só a gente pensar, por exemplo, na altitude. O que é altitude? A altitude a gente passa a medir, é como se fosse a altura. É a distância da altura até o nível do mar, até a superfície da água. Então imagina que se você está mergulhando, a sua altitude está ficando negativa. Mas se você estiver sob o ponto de vista de um peixe, você está ficando cada vez mais fundo. E para ele talvez isso seja bom, entendeu? Mas pra a gente adota a altitude como indo para cima, crescendo, indo para baixo, diminuindo. Só que se você olhar lá no fundinho, na divisa do mar, se você vai para o fundo, você está se distanciando, né? E para cima também está se distanciando, certo? Só que a diferença é que para lá a gente adota positivo, porque alguém quis, e para baixo a gente adota negativo, porque alguém quis, tá? Só para ter essa ideia de crescer para o lado oposto não significa estar menor do que zero, tá? Ter uma distância menor do que zero. O conjunto dos números inteiros ele é representado dessa forma, lembra, sempre entre chaves. Eu tenho o zero agora, ele não é mais o começo, o mínimo, ele é uma origem. Significa que eu vou crescer para lá e crescer para cá. Qual é a diferença? Se eu ando para a direita é positivo, se eu ando para a esquerda é negativo. Ou, se eu ando para a direita, eu estou pensando em somar, e se eu ando para a esquerda, eu estou pensando em diminuir. Lembrando que somar e diminuir também eu estou pensando que isso aqui é um lado que para mim é bom, e esse aqui é um lado que para mim é ruim. Então, se eu estou diminuindo, é como se eu estivesse somando para o lado da outra pessoa. Se eu estou somando, é como se eu estivesse subtraindo para o lado da outra pessoa. Só que a gente vai sempre tomar o nosso ponto de vista como positivo para a direita e negativo para a esquerda, tá? E aí na reta a gente vai ter essa situação. O zero é a origem, eu vou ter para lá aumentando e para cá subtraindo, certo? Qual é a ideia da reta? Uma delas é você identificar que é sempre a mesma distância. Eles andam também sempre de 1 em 1, beleza? Bom, vamos para as operações. Ah, tá, os opostos. O que são números opostos? São números que têm o mesmo módulo. E o que é módulo? É a distância até o zero. Então, por exemplo, se eu pego o 2, qual é a distância do 2 até o zero? 1, 2. O módulo de 2 é 2. Quem é o outro número que também tem distância número 2 até o zero? 1, 2. O menos 2. Então, o menos 2 e o 2, eles têm o mesmo módulo. E eles são o que um do outro? São opostos, tá? Falando de forma grosseira, bem grosseira, o módulo é o número sem sinal. E números opostos são números com sinal trocado, beleza? Vamos lá, operações. Adição. Adição é a ideia de aumentar em algum dos sentidos da reta. Então, a gente pode pensar que está aumentando para o nosso lado ou para o lado do outro. Não se confundam, tá? Vamos entender isso, ó. Se eu tenho aqui, eu vou tentar usar minha reta rabiscada mesmo. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta para ficar mais simples de ver. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Que a caneta é diferente. Dá. Então, olha só. Se eu tenho aqui, ó, menos 2, eu estou no menos 2, certo? E eu vou somar 5 unidades. Eu somo para a direita. Eu vou fazer menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto é menos 2 mais 5? 3. Isso aqui a gente viu, né? Eu cresci para o lado que eu quero, tá? Agora eu vou mostrar como é que a gente cresce para o lado que a gente não quer. Porque olha só, menos 3 mais menos 8. Lembra o seguinte, eu estou te dando algo que é no sentido negativo. Ou seja, em vez de eu crescer, eu vou diminuir. Eu vou andar para o lado oposto. Posso ver da seguinte forma, ó, que se eu estou te dando algo negativo, na verdade eu estou lhe tirando, certo? Então, ó, se eu estou no menos 3 e vou tirar 8, eu vou andar 1, 2, 3. Vou andar para lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser
menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, desculpa, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Andei aí as 8 casas que eu queria, tá? E aqui, ó, é o que a gente sempre vê, 3 mais 1. Eu tô no 3 e andei uma casa pro lado que eu quero, 4. A subtração vai ser a mesma coisa na parte mecânica. Mas qual é a ideia de subtração? É a ideia de você retirar, ou seja, de andar no sentido oposto ao valor que a gente subtrai, tá? Então, olha só, eu tenho 4, eu estou aqui no 4. E aí eu quero tirar 6 unidades, eu estou perdendo 6 unidades, ou seja, estou andando 6 unidades para lá. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou parar onde se eu tirar 6 de 4? Vou parar no menos 2. Aqui já é outra história, olha só. Eu vou andar no sentido oposto ao menos 3. Quer dizer, eu estou no 2 e estou tirando menos 3. Só que se eu estou no 2 e estou andando para o sentido oposto do menos 3, o menos 3 está aqui. Eu vou andar no sentido oposto dele. Então eu vou andar 1, 2, 3 casas. Ou eu posso enxergar da seguinte forma. Ó. Se eu estou tirando algo negativo, na verdade eu estou te dando, tá? E aí quanto é 2 mais 3? 5. Aqui também, ó. Menos 3 menos 4, eu estou no menos 3, tá? E vou tirar 4 unidades. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Andei 4 unidades. Para a gente fechar, vamos olhar aqui mais uma vez a nossa forma grosseira de enxergar as coisas e pensar, meu Deus, cadê esse foco? E pensar aqui nas regras de sinal. Quais são as regras de sinal? São simples, ó. Se eu estou falando da adição e da subtração, tá? Se eu estou somando ou subtraindo coisas com sinais iguais, eu vou somar esses valores e segurar o sinal. Então aqui, ó, coisas com sinais iguais. Eu somei 3 com 8, deu 11 e mantive o sinal negativo, tá? Coisas com sinais iguais. Eu somei o 3 com 1, 4 e mantive o sinal positivo. Coisas com sinais iguais. Menos 3, menos 4. Somei 3 com 4, deu 7 e mantive o sinal negativo, tá? E se os sinais são diferentes, o que eu faço? Eu subtraio e fica o sinal do maior módulo. Então aqui, ó, os sinais são diferentes, né? Eu subtraí 5 menos 2, 3. Quem é o maior módulo? 5 ou 2? 5, né? Ficou o sinal do 5 que é mais, tá? Aqui é a mesma coisa, cadê? Aqui, ó. 4 menos 6. Diminuir, 6 menos 4 dá 2. Quem é maior? 6 ou 4? 6, né? Quem é o sinal do 6? Menos, ficou menos ali, perfeito? Agora vamos para a multiplicação. A multiplicação dá a ideia de ampliar no sentido do valor ou no sentido oposto. O que é ampliar? Você sempre somar o mesmo número. Então, se eu estou aqui no lado negativo e multiplico esse lado negativo, ele vai aumentar aquela quantidade de vezes, né? Vai aumentar sempre, sei lá, se eu estou multiplicando por 3, eu vou somar sempre de 3 em 3. Só que se eu estou multiplicando por algo que é negativo, eu vou aumentar e inverter. Lembra que eu falei disso em sala de aula? Por exemplo, 3 vezes menos 2. Bom, eu estou aqui no menos 2, certo? E eu multipliquei ele, eu estou aqui no menos 2 porque eu vou tomar, ó, como se eu estivesse começando do menos 2 e estou multiplicando ele 3 vezes. Então eu vou pegar essa distância aqui do 0 ao menos 2 e vou ampliar 3 vezes, ou seja, 1, 2, 3. Eu estou em duas casas, vão dar sempre de 2 em 2, 3 vezes, ó. 1, 2, menos 5, menos 6. Vou parar no menos 6, só dá 3 vezes. Então aqui vai dar menos 6, tá? 2 vezes 4. Eu estou no 4 e vou ampliar esse tamanho aqui 2 vezes, ó. 1 vez, 2 vezes. Daqui para cá eu tenho 4 casas também. 2 vezes 4 a gente conhece desde sempre, que é o famoso 8. E menos 1 vezes 5 aqui que vai inverter. Eu estou no 5, certo? E estou multiplicando essa distância por 1 negativo. Ou seja, é ela mesma ao contrário. Então eu vou para o menos 5, ok? Lembra que se eu multiplico por um negativo, eu vou sempre inverter a posição do meu número original. E para dividir é a mesma coisa. O que a gente pode reparar? Que a gente está multiplicando normal. E o que acontece com o sinal? Se os sinais forem diferentes, é negativo. Se os sinais forem iguais, é positivo. Tá? É a mesma coisa aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2, mas os sinais são diferentes, fica negativo. 10 dividido por 5 também é 2, os sinais são diferentes, fica negativo. E vai dar tudo 2 aqui. 6 dividido por 3 é 2. E os sinais são iguais, fica positivo. Qual é a regra de sinal para multiplicação e divisão? Essa aqui, na minha opinião, ela é mais tranquila, tá? Você pode achar
sei lá, mais difícil talvez, ou mais fácil. Se eu estou multiplicando ou dividindo coisas com sinais iguais, o resultado é positivo. E se eu estou multiplicando ou dividindo coisas com sinais diferentes, embolei aqui, o resultado é sempre negativo, tá bom? E aí, ó, pra gente fechar, eu vou ter aqui, ó, potenciação. O que é potenciação? É multiplicação do mesmo valor diversas vezes, tá? Lembra, se a base é negativa, o resultado torna-se positivo com expoente par e negativo com expoente ímpar. E aqui eu pus um exemplo, ó, de duas bases negativas com expoente par e com expoente ímpar. O que eu faço aqui? Eu vou abrir, ó, menos 2 ao cubo é menos 2 vezes ele mesmo 3 vezes, tá? O que vai acontecer aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual o resultado? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Base negativa com expoente ímpar, negativo, tá? E aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, por quê? É menos 2 ao quadrado, tá bom? 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais 4, tá? Claro que tem outros exemplos, é só você lembrar que a potenciação, eu vou repetir tantas vezes esse número quanto está indicado aqui em cima. Então aqui é menos 2 elevado a 3, vou multiplicar o menos 2 por ele mesmo 3 vezes, ok? Só quis mostrar para vocês a diferença da regra de sinal aqui, tá? Porque a regra de sinal aqui é essa. E o que é radiciação? É o inverso da potenciação. Lembra que para fazer uma radiciação, a gente tem que fatorar um número. E o que é fatorar? É dividir em fatores primos, ó. Você finge que o número é positivo a princípio e começa a dividir ele por números primos. Por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2, acabou. O que eu vou ter aqui? 2 ao cubo. Qual é o número que elevado ao cubo dá menos 8? Bom, se aqui é negativo, tu já chuta que aqui vai ser um negativo também, tá? Então eu vou chutar que vai ser menos 2. Menos 2 ao cubo é menos 8? Será que é? É, tá? Não pode ser negativo se aqui for par, porque lembra, nenhum número elevado ao número par vai dar negativo, ok? Lembrem disso, refaçam os exercícios de casa e a revisão tá aí para vocês.